Olá, eu sou a Júlia Estevam e faço parte do PET ProReview. Eu sou do curso de Engenharia de Produção do Solunos e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como construir um diagrama de Ishikawa utilizando a ferramenta Diagramas. Antes de construir o diagrama de Ishikawa, vamos aprender um pouquinho sobre o que é esta ferramenta. O diagrama de Ishikawa, diagrama espinha de peixe ou diagrama causa e efeito, é uma ferramenta da qualidade utilizada para verificar se há possíveis dispersões no processo, analisando todos os fatores que envolvem a sua execução. Ele foi criado na década de 60 por Kaoru Ishikawa, e esse diagrama relaciona o resultado não conforme do processo com as possibilidades que podem ter ocasionado o problema, ou seja, o resultado não conforme é o efeito, e as possibilidades que geram o problema são as causas. Daí a gente pode associar o outro nome como ele é conhecido, diagrama de causa e efeito. Ao utilizar esta ferramenta, a chance de que algum detalhe seja esquecido diminui, porque ela estuda com mais detalhes cada causa para encontrar o problema raiz. Agora que vocês já sabem o que é esse diagrama, vamos aprender como montar um? Apesar de não parecer, é simples. O intuito dessa ferramenta é fazer com que nós conseguimos pensar no problema associando ele às possíveis causas, às possíveis razões para o que geraram, que fizeram com que ele ocorresse. Ishikawa, ao pensar nessa ferramenta, ele observou as causas mais comuns de se acontecer durante o processo. Ele observou que são 6 causas: as máquinas, os materiais, a mão de obra, o meio ambiente, os métodos e a medida. Essas causas são mais comuns e mais frequentes de se acontecer durante o processo, de ocasionar problemas durante o processo. Por isso que, ao analisar cada uma, sempre tem que se fazer uma pergunta. Apesar de parecer repetitivo, é importante que se pergunte como essa causa vai influenciar no problema, porque aí você vai conseguir analisar com mais detalhe, mais precisamente, para conseguir detectar o problema raiz e solucioná-lo. Exemplo, ao analisar as máquinas, você está analisando os equipamentos que envolvem o seu processo. Ao analisar os materiais, você está analisando o tipo e a qualidade dos materiais. Ao analisar a mão de obra, você está analisando as pessoas que envolvem o processo. O meio ambiente é o meio, todo o meio onde ocorre o processo. Então, é o seu layout, são todas as partes da empresa onde o seu processo ocorre e que não ocorre também, porque querendo ou não, pode influenciar no processo de alguma forma. Os métodos são as formas, as maneiras como o seu processo é desenvolvido, e a medida é a métrica. Por isso que ele observou que esses são os 6 fatores, as 6 causas mais comuns de se gerar problemas no processo, digamos assim. E é preciso que se atente que nem sempre elas vão aparecer com esses nomes ou nessa ordem precisamente tendo 6, mas você vai ter que adaptar de acordo com a situação. Mas é comum que se apareçam os 6 e que seja esse nome, mesmo que você precise adaptar, os nomes que você for adaptar vão estar relacionados de alguma forma com um desses 6 nomes. Na internet é possível encontrar sites e programas que facilitam a construção desses diagramas, dessas ferramentas da qualidade e de várias outras disciplinas dos cursos que nós fazemos no Seunis, por exemplo. Uma delas é o Diagramas, que foi o que nós trouxemos hoje para estudar com vocês. Nós vamos estar construindo um diagrama de Ishikawa nessa ferramenta para que vocês consigam visualizar como ela funciona. Bom, gente, nós vamos vir aqui na página diagramas.net, vamos vir aqui em começar. Aí, depois nós vamos apertar aqui em criar novo diagrama e vamos em criar. Aí ele vai abrir a pasta onde você quiser salvar. Você pode selecionar a área de trabalho, criar uma nova pasta, vai da preferência de cada um. Aí nós vamos colocar aqui um nome, colocar causa, vamos salvar. Aí depois você vai vir aqui em ordenar, você vai vir em inserir. Quando você for inserir, você vai colocar aqui modelo. Aqui em buscar, nós vamos digitar Ishikawa e vamos pesquisar. Ele vai te sugerir 2 modelinhos. Eu vou vir aqui no segundo, vou selecionar e vou inserir. Aí vocês podem ver que ele já abriu aqui o modelo. Eu vou diminuir um pouco o zoom para a gente conseguir visualizar. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui onde tem essa célula de 1 a 6.
nós vamos digitar aquelas causas que eu mostrei anteriormente. Eu vou colocar aqui materiais, aqui eu vou colocar meio ambiente. Opa, meio ambiente aqui. Aqui nós vamos colocar mão de obra. Aqui nós vamos colocar máquinas. Aqui nós vamos colocar medida. E aqui o método. Bom, para aplicar a ferramenta, nós precisamos de uma situação. Eu vou estar utilizando aqui como exemplo um diagrama que foi construído para a disciplina de Diagnóstico de Processos Produtivos 1. Essa matéria foi cursada em 2019 e foi desenvolvida por o seu Unisufs aqui em São Mateus. A situação foi uma empresa onde ela é uma empresa de serviços e montagem industriais. Manutenção também ela faz ali a construção, a montagem de telas e grades para indústrias. O que nós observamos? Nós fizemos a aplicação de outras ferramentas e percebemos alguns problemas que eram constantes. Um deles, nós avaliamos o desperdício de materiais, desperdício de matéria-prima, porque havia desperdício de fios na hora de montar as grades, construir algumas grades. No meio ambiente, nós analisamos que o depósito ele é a céu aberto. E o que isso acarreta? Acarreta que o primer que é utilizado em uma das fases da pintura, ele era perdido quando chovia, principalmente se não tivesse a secagem não tivesse ainda finalizada. Na mão de obra, nós analisamos a falta de treinamento de algumas pessoas que estavam exercendo algumas funções. Algumas não eram as funções delas, elas estavam tendo que substituir pessoas e não estavam aptas àquela função. Nas máquinas, nós podemos observar a falta de manutenção, por causa da dificuldade que estava para exercer algumas partes do processo. A gente percebeu que faltava lubrificação, por exemplo. Na medida, o maior problema de todos, que inclusive é o que estava gerando alguns, foi a falta de dimensionamento. Por que ele estava gerando mais coisas? Porque através dele nós estamos tendo, por exemplo, desperdício de matéria-prima. Isso por causa da falta de dimensionamento e da falta de treinamento. E no método nós percebemos a falta de controle da qualidade, porque esse controle ele só é feito na etapa final. Então, isso é um problema que acaba acarretando vários outros. Aqui vocês podem perceber que a própria ferramenta ela pede no mínimo 2 problemas para cada causa. Eu coloquei apenas uma, que é para vocês visualizarem, para vocês entenderem como é feito. Mas na hora de construir de vocês têm que pensar em 2 problemas para cada situação. Nessa situação aqui, por exemplo, eu poderia colocar aqui nos materiais, eu poderia explicar qual é o material. Nessa situação é o fio, o desperdício da matéria-prima é o desperdício do fio. Então seria outro tópico que eu teria aqui. Para o meio ambiente, eu poderia colocar isso que eu falei que ocorre. O primer, o desperdício do primer, que gera o quê? O retrabalho. Então, o outro problema que eu teria aqui era o retrabalho. Na falta de treinamento, eu poderia dizer também sobre a falta de atenção, que é o que gera também vários dos problemas. Aqui na máquina eu poderia colocar a falta de regulagem, regular a máquina de acordo com o processo de fabricação que eu estou, com a etapa de fabricação. No método, aqui na medida, eu poderia colocar a falta de seguir o projeto inicial, que é o que gera a falta de dimensionamento, por exemplo. No método, eu poderia colocar a falta de seguir o projeto inicial também. Seria repetitivo, mas seria um problema que é causado nas duas situações. Então, o que tudo isso me gera? Me gera prejuízo. Porque se eu vou ter que ter retrabalho, eu vou ter prejuízo nos meus lucros finais. Isso vai me gerar perca de tempo, digamos assim. Tempo é dinheiro. Então, aqui nós podemos analisar essa situação, a aplicação desse diagrama. Podemos mudar a cor aqui, de acordo com a preferência de cada um, com a situação. E lembrando que você não precisa seguir necessariamente todas essas causas aqui. Você pode adaptar de acordo com a sua situação.
mas a ideia inicial não pode ser perdida. Mesmo que você mude ou adapte os nomes, você tem que lembrar da ideia inicial. Porque às vezes no serviço, quando a prestação de serviço, não necessariamente você vai ter máquina. Então você vai adaptar de acordo com a situação. Aqui eu estou fazendo para fabricação de um produto. Então, gente, essa foi a construção do nosso diagrama. Eu espero ter ajudado vocês, sanando as dúvidas. E é isso. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal.